Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nessa edição, os destaques são: liderança sul-americana em jogo. O governo do presidente Lula enfrentará, nas próximas horas e dias, o seu maior e mais imprevisível desafio no que se refere às suas relações com a Venezuela e sua liderança regional, como já previu destaques semana passada. A saída menos traumática seria: 1. O Conselho Nacional Eleitoral do país apresentasse as atas das eleições com a inclusão do total de urnas em um balanço detalhado, de maneira transparente e sem indícios de manipulação. 2. Que com base nesse relatório, organizações como o Carter Center, considerado neutro no processo, corroborassem os resultados, o que no mínimo diminuiria o tom dos questionamentos. São particularmente importantes para o Brasil, nesse âmbito, os posicionamentos dos Estados Unidos e dos países sul-americanos, como o Chile, que já acenou com fortes desconfianças. Isso porque, de um lado, o país busca se articular com a gestão Biden, como fez em relação à Guiana, para capitanear a gestão do problema regionalmente. De outro, o eventual isolamento no continente, ainda mais frente a governos de esquerda, como o do Chile e da Colômbia, seria um desastre para a política internacional de Lula. O grande gargalo nesse cenário é que parece altamente improvável que o regime venezuelano consiga essa legitimidade. Ainda que não se tenha batido o martelo, nem mesmo entre os críticos, a acusação de que houve um ataque cibernético da oposição, daí a não liberação dos dados, é pouco crível. É o que mostra a posição do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, que geralmente tende a contemporizar frente à Venezuela. Já se prevalecerem as dúvidas sobre o resultado, no curto prazo, a pressão aumentará exponencialmente, e se ganharem corpo os indícios de manipulação, o barril explodirá. Nesse contexto, será quase impossível que o Brasil evite uma opção mais cortante do que gostaria. Qual? Questionar publicamente o resultado e a posição do governo Maduro, o que significaria uma antessala para contestá-lo. E a partir desse movimento, tentar manter-se à frente de uma articulação de países sul-americanos, evitando uma intervenção mais direta dos Estados Unidos. Seria viável fazê-lo mantendo pontes com o governo venezuelano, posição majoritária dentro do PT e inclusive dentro do Itamaraty de Lula? Talvez, especialmente se o tema não entrar no embate eleitoral norte-americano, como de fato não ocorreu até o momento. Mas trata-se de uma fronteira extremamente delicada. A alternativa? Sem dados enfáticos da autoridade eleitoral venezuelana, praticamente não existe, a não ser que o Planalto tope arriscar a perda de influência no continente, além da abertura de um brutal flanco interno. Juros, Planalto e inflação desancorada. O aumento na projeção de inflação de 4,05% para 4,1% em 2024 e de 3,9% para 3,96% em 2025 favorece o ruído acerca da decisão do Copom, a ser anunciada na próxima quarta-feira, assim como a do Fed, nos Estados Unidos. Nada que vá alterar a expectativa por estabilidade, lá e aqui, ao menos agora. Mas vai ampliar as especulações sobre quais sinalizações os bancos centrais emitirão, bem como os movimentos dentro do governo, no PT e do próprio presidente Lula. O cenário ainda será abastecido, nessa terça, por uma série de números, tais como o CAGED de junho no Brasil, a oferta de empregos JOLTS de junho e a confiança do consumidor CB de julho, nos Estados Unidos, o PMI industrial de julho na China, o PIB do segundo trimestre na zona do euro e na Alemanha. Também na Alemanha, o IPC de julho. A voz que você ouviu neste podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.